Olá pessoal, estamos de volta com o curso técnico de redes de computadores da disciplina de tecnologias de rede sem fio, aula 4. No roteiro dessa aula nós vamos ver os projetos de redes móveis, identificação de riscos, avaliação da topologia, análise física, planejamento do projeto e análise de implantação e avaliação do projeto. Os objetivos dessa aula, a gente vai identificar a importância do gerenciamento de projetos para o sucesso organizacional, entender a necessidade da gerência de redes e as áreas nas quais as gerências de redes podem ser decompostas, aprender a especificar uma solução de gerência de redes e reconhecer os métodos de implantação dos projetos de rede sem fio. Então, definição. O que é um projeto? Projeto é um esforço temporário e empreendido para criar um produto ou um serviço ou um resultado. Então, a gente tem que entender que um projeto ele tem início e tem fim, né? Mesmo se tratando de um projeto de redes, ele vai começar e vai terminar em algum determinado momento. Então, a popularização da internet nas redes sem fio tornaram indispensáveis para qualquer empresa, facilitando a comunicação no acesso imediato a essas informações, né, por parte de qualquer dispositivo móvel e a diminuição de custos pelo compartilhamento de recursos informáticos. Na tela a gente pode ver aí uma imagem que mostra um projeto de redes, né, os ciclos de um projeto, por exemplo. Custo, escopo e tempo. Esses três itens eles vão inferir na qualidade do meu projeto de redes. Ainda sobre o projeto de redes, a gente tem o TAP, que é o termo de abertura de um projeto. Sempre que a gente for desenvolver um projeto de rede, seja lá de que for, a gente tem que fazer o termo de abertura do projeto, né, que deve conter a justificativa, o objetivo geral, os objetivos específicos que devem estar atrelados ao meu objetivo geral, os resultados esperados, os benefícios que eu posso ter com a criação dessa rede sem fio e as restrições, o prazo, o custo, o escopo, as premissas, né, os riscos, sendo que as premissas são todas as limitações de planejamento e execução do projeto. Na identificação de riscos, a gente pode determinar aí o que deve ser protegido, né, contra quem a proteção deve ser realizada e calcular o tempo e esforço e dinheiro que serão colocados à disposição para atingir a proteção adequada. Então, a estratégia simples na atribuição dos riscos é identificar recursos tangíveis e não tangíveis. Os bens tangíveis são aqueles que podem ser tocados, os bens físicos, e os intangíveis são aqueles representados por direito, né, como marcas ou patentes. Tá? A gente deve identificar as ameaças, estimar os custos envolvidos na ocorrência da ameaça e rever continuamente o processo, né? Não falando aí de um retrabalho, né, refazer tudo de novo, mas todos os projetos eles têm que ser revistos continuamente para alcançar todos os objetivos. Então, existem algumas etapas aí do projeto, né? Por exemplo, estimar a duração, né? Em quanto tempo eu vou fazer essa entrega do projeto. Elaborar um EAP. O que é um EAP, professor? É a estrutura analítica do projeto, né? Eu vou dividir esse projeto em partes, né? Quebrar em blocos. Algumas atividades que podem ser feitas separadamente, e no final junto essas etapas e entrego todo o projeto. Levantar recursos físicos, né, minhas aquisições, o que eu devo comprar, o que eu devo adquirir para montar essa rede sem fio. Estimar o tempo, né, o tempo de cada tarefa. Gerenciar os custos, tanto de aquisições quanto de recursos humanos, pessoas, trabalho. E gerenciar os riscos, né, os riscos do projeto. O que deve ter no projeto, no meu projeto de redes, né? O que deve ser protegido nesse projeto? Então, deve ser protegido os meus dados, a integridade, a disponibilidade, a privacidade, os recursos computacionais,
e a reputação também, né? Então, toda empresa tem uma reputação, correspondências forjadas, o uso do sistema por intruso para atacar outros sistemas. Então, todos esses itens devem ser constados no projeto de rede, até mesmo no itens de segurança, para que a gente não tenha nenhum tipo de imprevisto aí no desenvolvimento e na utilização da rede sem fio. Análise custo-benefício consiste em atribuir valores para cada risco envolvido e determinar o custo de proteção associado a cada um deles. A gente tem o custo de perda, quanto custa perder os dados na rede. Dependendo do negócio que você tiver, eu posso ter um prejuízo gigante ou até mesmo irreparável, né? Então, essa sacada aí da segurança é muito importante no momento de você projetar, fazer um projeto de rede sem fio, para que não haja transtornos aí futuros. Custo e prevenção, quanto vai custar a minha aplicação, quanto vai custar as ferramentas de segurança, né, o meu software de segurança, os meus equipamentos físicos. Planos de segurança completamente definidos também devem conter uma lista de serviços de redes que serão oferecidos, quais as áreas da organização que vão prover esse serviço de rede sem fio, né? Porque pode ser que eu esteja implementando um projeto de rede sem fio, pelo qual essa organização, empresa, já tem uma rede implantada dentro da empresa. Então, eu tenho que analisar quais as áreas que eu vou modificar ou implantar a minha rede sem fio para constar no projeto, todas essas mudanças. Quem terá acesso a esses serviços, né, separar pessoas que não são autorizadas o acesso, né, para que elas não tenham acesso a essa rede, e como será provido o acesso e quem vai administrar esse serviço. O acesso pode ser feito utilizando identificação do usuário legítimo, com ou sem consentimento, aproveitando brechas nos sistemas instalados, né, até mesmo funcionários mal intencionados podem estar alocados aí dentro da minha rede e fazer coisas mal intencionadas para danificar a minha rede sem fio. Manifestação do ataque tem diferentes formas. O sistema passa a se comportar anormalmente, software ou configurações modificadas, o sistema deixa de funcionar, arquivos destruídos, até mesmo não é percebido. Existem softwares silenciosos aí que não são vistos ao olho nu, que eles estão trabalhando aí por trás dos seus dispositivos ou sistemas, para coletar dados, roubar informações aí da sua empresa. Então, tudo isso tem que ser constado no projeto de redes, né, e nos itens de segurança, para evitar transtornos. Antes de começar um projeto de redes, deve ser verificado alguns requisitos. Análise de rede existente, limitação, desempenho, o endereçamento, né, quais endereços eu vou assumir nos meus dispositivos, quais as faixas de IP que eu vou ter aí dentro desses dispositivos e os protocolos pelos quais eu vou usar também para configurar essa rede. A avaliação física, montar um mapa de rede, que é uma sacada muito boa aí no momento de você projetar a sua rede, né? Criar um mapa de rede, porque em algum momento, se der um problema de conexão em algum ponto da rede, através do mapa eu vou ter exatamente o local exato pelo qual eu vou fazer uma manutenção. A avaliação da topologia lógica, conexões de equipamentos, largura de bandas, endereçamento e servidores existentes, né? Então, tudo isso também vai afetar na performance, né? Largura de banda, por exemplo. Eu tenho que saber qual a velocidade e constar isso no meu projeto, né? A velocidade, a performance, a perca de sinal. A gente tem que colocar tudo isso dentro do nosso projeto de redes. A implantação deve ser feita de forma racionalizada, garantindo os seguintes requisitos do projeto. Um planejamento prévio dos locais servidos pelo sinal Wi-Fi,
garantia da qualidade do sinal de cada ponto, força, sinal e performance, a especificação da potência de cada ponto da rede e a quantidade de pontos de rede necessária. Então, esses requisitos para serem cumpridos, o projeto correto de uma rede wireless, ele depende muito da realização do site survey, da empresa. Então, o que é isso? O que é um site survey? Ele serve para validação técnica de projetos de implementação no projeto. Então, a gente tem uma imagem aí de um pequeno projeto de rede. Não deixa de ser um projeto de rede. Pode ser que você faça na sua casa um projeto dessa magnitude. Então, a gente tem um roteador, um provedor, um modem e alguns dispositivos móveis sem fio pelas quais vão ser conectados. Nessa próxima imagem a gente já vê uma rede um pouco maior. A gente tem um prédio com 2 pavimentos, o térreo e o primeiro andar, pelo qual ele tem alguns equipamentos aí de rede sem fio, a linha telefônica, o modem DSL, e nós temos alguns APs, no primeiro e segundo pavimento, pelo qual vão fazer a distribuição da rede sem fio. Nós temos outra imagem aqui na tela que vocês podem ver um projeto um pouco maior, mais compartimentos aí de um prédio, pelo qual eu vou ter aí várias ligações de antenas bidirecionais, vou ter pontes de acesso, sinais wireless. Então, existem vários compartimentos aí pelo qual a gente, no projeto de redes, precisamos saber em quais desses compartimentos vão precisar ter uma rede sem fio ou não, ou uma cabeada. Então, tudo isso no projeto de redes deve ser declarado para que no final não haja contestações até mesmo aí do nosso cliente para conosco. Então, identificação das necessidades da rede. Nós temos o levantamento de requisitos, serve para detalhar o projeto e produto para saber o que vai ter dentro dessa rede, os objetivos e restrições do negócio. Nós temos o tráfego projetado também para a rede, a gerência de segurança, que é o suporte que eu vou ter que dar para essa rede, e as políticas de quem está abordando a rede. O cliente vai especificar exatamente quais são as regras de negócio para ser implementado dentro da minha rede. Logo, porque quem está contratando você para desenvolver um projeto de redes, ele é que sabe especificamente qual é o negócio da empresa dele, como vai funcionar. Então, essas especificações têm que ser dadas aí pelo nosso cliente. Nós temos outra imagem aí no projeto de rede, de um sistema de distribuição com vários APs aí, vários roteadores dentro de uma rede. Isso aí é uma foto de um projeto de redes, pelo qual tem um servidor gateway, que vai fazer a distribuição através dos roteadores para as minhas redes sem fio. Vocês podem ver esses círculos tracejados, eles são as áreas de cobertura de cada rede, pelo qual eu tenho certos hosts que eles podem acessar uma rede ou outra, 2 redes ao mesmo tempo. Então, pessoal, por fim, nós estamos encerrando aqui a nossa aula 4. Até as próximas aulas presenciais, nós vamos ter algumas práticas de roteadores, montagem de rede sem fio e alguns protocolos de segurança sem fio também, que nós vamos ver em sala de aula com os roteadores. Até mais!